Ele ouviu uma voz dentro da viatura e a voz disse para ele: 4 vezes eu te coloquei aqui. E as 4 vezes eu estava de braços abertos te esperando. Ele viveu no crime, nas drogas e foi preso 4 vezes. Até que na última prisão, ele teve um encontro real com Jesus e viu que nada daquilo valia a pena. Hoje, ele volta ao presídio como um homem livre e para pregar a palavra de Deus. Se você acha que a sua história ou a história de alguém que você conhece não tem mais jeito, assista esse vídeo comigo até o final, porque esse testemunho vai mudar a sua perspectiva. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo clicando no link que está aqui abaixo. Vamos ver o vídeo. Primeira vez que eu fui na igreja evangélica foi com a minha avó, ela era da Assembleia, né? Mas isso eu era menino, tinha 10, 11 anos de idade. E depois daquilo lá eu fui muito cedo pro álcool, né? O meu tio era DJ, eu trabalhava com ele, eu era DJ, daí fiquei DJ com ele. E muito cedo no álcool. Aí em 2003... né, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica foi na Renascer em Cristo, né, tipo que o amigo meu, ele era também do mundo, ele se converteu e me convidou. E eu fui e naquele dia eu fiquei impactado, né, eu não me converti na verdade, eu me convenci. Entendi. Entendeu? E eu fiquei um tempo na Renascer, eu conheci uma menina, a gente acabou namorando e eu comecei a liderar o evangelismo e a dança e outras coisas. Mas só que a gente acabou caindo na fornicação. E não demorou muito, eu caí de volta, saí, fui pro mundo. E ali, naquele tempo ali, eu comecei a vida do crime. Sério? É. Mas do nada, assim? Então, as companhias, né? As companhias que começou a me puxar para me influenciar para a vida do crime. O primeiro crime que eu cometi foi quando eu tirei uma parte do salário do meu avô, roubei uma parte do salário do meu avô, né? Naquela época, meu avô ganhava, né? Acho que não sei se era 600, 700 reais. Eu tirei 100 reais do salário dele e ele descobriu. Eu levei uma surra bem dada, né? Bem merecida também. Tu com que idade? Eu acho que eu tinha naquela época 18 ou 19 anos. E ali, tipo... por eu ser criado com os meus avós, né, eu também não, eu fui criado pelos meus avós, porque a minha mãe, quando ela me teve, ela foi muito nova, ela me teve com 14 anos. Uau. E então, assim, foi muito rápido, sabe, pastor? Comecei na verdade, eu não tive adolescência, né, fui direto já para a juventude, da juventude eu já fui direto para o crime e ali comecei a minha vida de crime daí. A minha infância foi bem conturbada, assim, sabe? Porque o nosso, né... Graças a Deus pela vida da minha avó que me criou, né? Mas a gente tinha um lar muito disfuncional. O meu avô, ele traía muito a minha avó. Eu me lembro quando eu era criança, a gente tinha uma casa em Joinville. Eu fui nasci em Blumenau, né? E a gente foi embora para Joinville. E a gente tinha uma casa lá e ele perdeu no jogo. Uau. Entendeu? E perdeu no jogo e a gente voltou para Blumenau só com as malas. Isso Caramba. a minha avó falava, né? Misericórdia. Então, assim, a minha avó, ela foi uma guerreira, assim, ela lutou muito, né, para ter as coisas. Mas mesmo assim, mesmo com ela do meu lado e com meu avô, eu não consegui firmar num caminho, sabe? Eu fazia o que eu queria, né, por ser neto, não filho, né? Então, isso causou bastante coisa, assim, na minha vida. Mas... até pouco tempo atrás, quando eu fiz o primeiro Celebrando, depois que eu fui saber, né, tipo assim, o pastor também fez o Celebrando, né, a rejeição para mim era uma coisa muito forte. A orfandade também, entendeu? Por não ter nunca, tipo, ter a imagem do pai, né? Eu tinha a imagem do meu avô, mas o meu avô, ele, tipo, era, como é que eu vou dizer ele era mais na dele, entendeu? Né? Tinha os erros dele também. Eu nunca tive a imagem do pai dizendo assim: filho, eu não quero que você faça isso. Entendi. Entendeu? Eu era liberal, entendeu? Fazia o que eu queria. E daí, depois, quando eu comecei a fazer o Celebrando, que eu descobri que a minha mãe, a minha vinda foi algo forçado, entendeu? Não foi com o consentimento dela. A pessoa que abusou dela trabalhava com ela na Hering, em Blumenau. E foi onde que eu vinha a nascer, entendeu? Nossa.
Foi através de um abuso sexual lá na minha mãe. E naquela época, por ser muito tempo atrás, né, tipo, ela teve vergonha de denunciar, porque naquela época é capaz de dizer que era mentira dela, entendeu? Mas aí eu fiquei sabendo disso. Mas e nessa transição ali de criança para adolescência, tu não tinha o acompanhamento dela perto de ti? Ou... Não, porque ela casou com uma pessoa lá em Joinville. Aí teve meu irmão, o Alexandre, né, que é o do meio. Mas mesmo assim ela não, por causa daquele trauma, ela não conseguia, tipo, ter a relação normal com a pessoa, sabe? Com o homem. Tanto que hoje em dia ela vive com uma mulher. Perdoei ela por tudo que ela fez, entendi o que ela passou. Sim. Entendeu? Porque eu tinha uma mágoa muito grande no meu coração. Por ela nunca, tipo, querer ficar do meu lado. Porque eu me lembro quando eu era criança, eu pedi pra morar com ela. E ela não quis morar comigo. Não quis deixar eu morar com ela. E aquilo pra mim foi, né, uma coisa, uma patada, assim, sabe? E isso, querendo ou não, trouxe muitas coisas pra minha juventude, quando eu comecei a ser adulto e tudo mais, né? Tipo, acho que muitas feridas, assim. Mas graças a Deus, Deus tem curado todas elas, assim, na minha vida. A imoralidade em si, ela te perseguiu também, mano? Ao longo da adolescência, da juventude? Porque, querendo ou não, a gente vai entrando numa cultura que tem que pegar várias, tem que estar com várias, tem que... Enfim, isso na tua vida não te perseguiu? Sim, não, perseguiu. Eu não podia ficar sozinho, sabe? Era muito engraçado que os meus amigos falavam pra mim, assim, né, os conhecidos, né? Cara, tu ficou com a menina ontem, tu já tá apaixonado por ela. Então eu me apaixonava muito rápido. Não era paixão, na verdade, era carência. Uau. Entendeu? Então, até na minha esposa hoje, antes da gente voltar pra igreja, eu sufocava ela muito. Ficava muito em cima dela. Ela, pra mim, tipo, ela sempre falou pra mim, tu me trata como se eu fosse a tua mãe também, entendeu? Nossa. Então, assim, era uma carência muito forte, né? Era algo muito forte. Mas graças a Deus, Deus limpou muita coisa e tem limpado ainda dentro de mim, sabe? Curado, me transformado, entendeu? Hoje, verdadeiramente, sou um homem dentro da minha casa, né? Um sacerdote. Amém. Dentro do meu lar. Você falou que muito cedo você foi pro crime, né? Uhum. Como é que foi essa caminhada aí? A vida do crime eu comecei no estelionato, né? Eu, muito cedo, comecei a dar golpe com o pessoal lá de Blumenau. E em 2008, a gente foi fazer uma situação lá em Erivaldo Oeste. Foi a primeira prisão minha. Uhum. Eu fiquei 14 dias preso. E saí, continuei fazendo. Aí em 2010 foi a minha segunda vez. Eu fiquei 4 meses. E dali em diante eu ficava fazendo estelionato, né? Às vezes eu era tão mentiroso que acreditava na própria mentira. Eu falo isso porque eu não tenho vergonha, porque isso é meu passado. Mas eu era tão mentiroso que acreditava na própria mentira. Entendeu? Eu enganava quem eu pudesse enganar, enganava. Não tinha dó. E já pedi perdão para Deus, né? Já fiz muito caminho de volta já. Mas eu cometi muitas coisas erradas. E daí, em 2016, foi onde que a gente conheceu a droga, né? Como eu era DJ, eu tinha parado. Aí eu fui na casa de uma conhecida nossa, uma prima nossa, na verdade. E ela já usava. E naquele dia a gente teve vontade de experimentar a tal da bala. Entendi. E a gente tomou e depois daquilo lá a gente ficou quase 5 anos tomando direto. E daí eu comecei a tocar e toda vez que eu tocava eu tinha que tocar louco, né? Louco, né? Chapado da droga. Uhum. E em 2017 eu fui preso pela terceira vez. Daí eu fui preso no tráfico. Daí eu fiquei 3 anos e 1 mês. E ali eu tentei, eu fiquei lá dentro, busquei a Deus, tentei voltar, mas saí e voltou tudo pior. Aí começou a coisas maiores, né? E daí em 2022 eu caí de novo. Aí fui preso lá em Jaraguá do Sul. E daí lá, eu caí na real. Aí lá dentro da viatura. Eu falei, poxa Deus, de novo eu aqui, de novo eu fiz tudo errado. De novo eu tô passando por isso, de novo os meus filhos vão ficar sem a minha presença. De novo. E ali eu comecei a chorar e falar, Senhor, seja a tua vontade, Senhor. Eu entrego a minha vida a ti, tiver que pagar, eu vou pagar. E
só aqui lembrando que eu dou graças a Deus que eu fui preso essa última vez. Porque se eu não tivesse sido preso, eu acho que não estaria nem mais na Terra. Nossa. Já teriam, né, tirado a minha vida. Porque eu tinha muita guerra com outras pessoas, então, né, eu ia acabar indo sem salvação, né? Mas eu dou graças a Deus que eu fui preso, porque lá eu tive um encontro real com Jesus, lá em Jaraguá do Sul, onde eu vi que nada daquilo que eu fiz até os meus 41 anos, nada valeu a pena. Só os meus filhos, é claro, mas assim, nada do que eu fiz, nada da vida fácil valeu a pena. Ali foi algo muito real, porque quando eu estava na viatura, isso passou, que nem eu falei, passou um filme, né? De novo aqui, nessa situação, de novo os meus filhos vão ficar sem a minha presença, de novo eu vou ter que deixar minha mulher, querendo ou não, ser humilhada lá fora, lá, porque, querendo ou não, mesmo fazendo as coisas erradas, era eu que botava, minha mulher não trabalhava, né? Tanto que depois que eu fui, ela passou um bocado, entendeu? E de novo... Dessa última vez você ficou quanto tempo? Dessa agora eu fiquei 6 meses, mas assim, foi pior... De Deus, vou te falar. Foi pior do que os 3 anos do que eu passei. Acredito. Porque ali eu tomei a decisão de realmente mudar de vida. Eu acredito. Realmente ser moldado por Deus. Eu acredito. Então assim, aí quando eu entrei dentro do presídio, aí eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor... me ama tanto e por que o Senhor acha ainda que eu tô valendo a pena? Por que o Senhor não me manda de uma vez pro inferno, né? Não tira a minha vida? E ele falou, vem algo muito forte assim, né? O Espírito Santo falando comigo. Ele falou assim, olha, 4 vezes eu te coloquei aqui. As 4 vezes eu tava de braço aberto esperando. Meu Deus. Só que agora eu tô vendo que tu tá tendo um posicionamento. E aquilo ali, eu chorei, o primeiro dia eu chorei o dia todo. Não porque eu estava preso, mas porque eu vi que eu adiei aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Só que, que nem, né, eu sei que tudo isso que aconteceu na minha vida é como está acontecendo hoje, né, um testemunho daquilo que Deus tem feito. E para o pastor ter uma noção, para a honra e glória do Senhor, eu tenho a carteirinha hoje para ir lá dentro da penitenciária e levar a palavra do Senhor. Amém. E no primeiro dia que eu fui, foi mês passado que eu fui a primeira vez, eu fui no fechado com o pastor Rogério e com a pastora Fran. E a gente, mover tremendo de Deus naqueles homens lá dentro, lá. Eu me vi lá dentro, sabe? Na mesma sala que estava sendo ministrado a palavra, eu tinha passado lá dentro como interno. E lá dentro Deus falou comigo, nada do que é semeado é em vão. Meu Deus. Porque teve um momento que eu passei lá dentro e Deus fez eu virar agora em outra situação, né? Eu lá entrando, de cabeça erguida, sem algema para trás, sem olhar para o chão, né? Que é o procedimento lá de dentro, mas olhando para frente, né? E olhando nos olhos dos homens e vendo daquilo que eu passei lá dentro, sabe? Então, e quando a gente saiu da sala, tinha um pessoal voltando do pátio, né? Os internos voltando do pátio, e Deus tocou no meu coração, fala para eles. Aí eu peguei e falei, olha, o Deus aí, eu tô falando para vocês agora, o que Deus fez na minha vida. Um dia eu estava aqui dentro que nem vocês, hoje eu tô aqui trazendo a palavra do Senhor. E eu profetizo sobre a vida deles que um dia, sobre a vida de vocês, que um dia vocês vão estar aqui também, trazendo a palavra. Sem eles entender, entendeu, pastor? Mas eu tenho certeza que essa palavra, ela vai produzir um fruto na vida deles. Então, assim, eu tenho certeza que lá dentro, Deus olha pro coração de cada um. Sabe o potencial de cada um lá dentro. Por mais que cometeu, que nem eu tô dizendo assim, ó, não que a gente não tenha que pagar pelos nossos erros, pelos nossos atos. Sim. Eu não culpo ninguém pelos meus erros. Eu cometi. Não culpo a minha mãe, não culpo a pessoa o meu progenitor, que foi a pessoa que fez aquilo com a minha mãe. Não culpo ninguém. Eu escolhi a minha vida errada. Eu fui atrás das coisas erradas. Então, a minha responsabilidade, né? Não vamos fazer como Adão fez, né? Botou a responsabilidade na Eva. Não, mas a responsabilidade era ele como homem. Então, a minha responsabilidade eu assumo. Eu errei. E assim, pastor, só voltando lá, quando eu fui lá em Jaraguá a última vez, e aconteceu tudo aquilo comigo, eu fui graças a Deus, eu fui para uma cela abençoada que tinha homens lá já sedentos por Deus também. Até isso Deus preparou. Até isso. E lá dentro a gente começou a ministrar a palavra, levar a palavra. E lá eu fiquei pouco tempo, fiquei 1 mês, e já fui transferido para Rio do Sul, porque o meu BO era de Rio do Sul. E lá também encontrei outra pessoa que hoje em dia ele já também está na rua e está na palavra e está,
buscando a Deus também fora, sedento. Então, assim, eu tenho certeza que por onde a gente passa, a gente, como luz, a gente tem que levar a luz. A gente, né, Paulo, Jesus ele fala que a gente é como o sal da terra, né? E aonde a gente for, independente da situação que a gente teve, se a gente se arrepender de coração e ter uma nova atitude de vida, uma direção nova, eu tenho certeza, aonde a gente for, a gente vai ser sal na terra. E eu só tenho a glorificar a Deus. E voltando um pouquinho lá, pastor, só no testemunho, pode ser? Bom, fica à vontade. Lá, quando eu saí de Rio do Sul, eu saí de 7 dias. Né? Na verdade, eu estava atrasado nos meus 7 dias. Né? Na verdade, na terceira cadeia que eu paguei um tráfico ali na Canhanduba, eu fiquei 1 ano a mais. Mas não murmurei, fiquei de boa. Porque cometi várias coisas, outras coisas erradas. Falei, não, se for pra mim ficar, eu vou ficar e não vou falar nada. Entendi. E fiquei. E nessa dali também, eu fiquei 2 meses a mais. Já era pra 4 meses, já era pra mim ter saído. Mas beleza, saí de 7 dias, minha esposa foi me buscar com a minha tia. Viemos. E na época que eu saí, eu não fui na casa do pai primeiro, né, na igreja. Eu fui numa outra igreja. E nessa igreja, o pastor ele estava pregando sobre oferta. Só que eu tinha acabado de sair da cadeia. Só que veio um desejo tão forte no meu coração de ofertar algo para Deus aquele dia. E eu comecei a chorar e falei, Deus, eu não tenho nada para te ofertar nesse momento, Senhor. Nada, nada. O que eu vou ter para te ofertar? Acabei de sair, Senhor. E vem aquela voz do Espírito Santo falando, não, tu tens algo para oferecer. Daí eu falei, o que, Senhor? Olha para dentro de ti. E daí eu falei, o meu coração. E daquele dia eu falei, Deus, eu entrego o meu coração a ti, Senhor. O meu coração é teu. A partir de hoje, eu vivo pela tua vontade. Por mais que a minha carne não queira, mas eu vou fazer de tudo para viver a tua vontade. E assim, resumindo bem rápido, pastor, eu saí daquele culto, fui para casa. Na terça-feira era para mim se apresentar em Rio do Sul. A juíza me deu alvará, era 6:30 da tarde de segunda-feira. Então, assim, eu não precisei voltar para Rio do Sul. E, tipo assim, pelo que eu já passei no sistema e muitos outros que eu já conversei, outros detentos, nunca a juíza ela vai te dar o alvará perto desse horário. Nunca. Entendeu? Então é muito difícil. E Deus preparou tudo. Eu saí, 1 semana depois eu já estava trabalhando. Meu Deus, cara. E 1 semana depois, umas 2 semanas depois eu fui para casa do pai. E lá eu fui conversar com o pastor Vanderlei, né? Contei minha situação para ele, ele falou, cara, tu é respostas de oração. E quando eu vi aquele emblema lá, né, uma família pertencer, eu falei, não, é aqui mesmo. Eu não quero que as pessoas falem aquilo que eu quero ouvir. Eu quero ouvir aquilo que Deus quer que eu tenha que ouvir. E lá na casa do pai eu encontrei isso. Meu Deus. Entendeu? E Deus tem falado de várias formas. Eu tenho sido transformado a cada dia, buscado a cada dia. A minha esposa, ela fumou 30 anos. Cigarro. No retiro agora de mulheres que teve, acho que no começo do ano. Ela foi liberta totalmente, não fuma mais. Os meus filhos hoje a servem na igreja também. Então, assim, Deus tem preparado tudo, pastor. Um posicionamento, né? Um posicionamento. Como eu falei, né? Eu era, lá no começo, que eu era tão mentiroso que acreditava na própria mentira. Hoje as pessoas olham pra mim e tenho certeza que elas não se acreditam. Meu Deus, Moisés? É só Jesus, meu. É só Jesus. A mentira, ela vem de uma raiz, né? Tu usava isso muito no crime, né? Usava no Até crime. Porque o artigo era esse, né? Era o 171, é isso? Verdade. Mas ela tinha uma raiz em relação à tua infância, a necessidade de querer, sei lá, o que tu vê disso em relação à tua vida? Vinha muito por causa da situação que eu tinha com a minha mãe, né? De não conviver com ela, né? E isso me afetava muito na escola também, porque quando tinha entrega de boletim, eu me lembro quando eu era pequeno, a família toda dos outros iam e a minha não ia. Nossa. E eu sempre mentia, porque o motivo eu dava, né? Ela não pôde porque tá trabalhando, não pôde porque tá fazendo isso, entendeu? Então, ficava com vergonha. Também não conseguia. E a minha avó não conseguia porque trabalhava, minha avó trabalhava em 2 empregos, né? Tinha época que ela trabalhava em 2 empregos. E é muito corrido. E meu avô trabalhava à noite de vigia. Então, não tinha ninguém, entendeu? Então, eu sempre inventava algo, dava uma desculpa, mentia, né? Na verdade, mentia, para não tipo, para as pessoas não passar vergonha. Não passar vergonha, é isso aí, professor. Como a influência da infância, ela impulsiona algo muito mais além na frente. Muito.
E hoje, pastor, eu tento ser eu sei ainda que eu não sou o melhor, mas eu tento cada dia ser o melhor pai para os meus filhos. Tento, né, o amor, principalmente, demonstro muito amor por eles. Todo dia eu falo que eu amo eles. Todo dia eu digo palavras de afirmação. Todo dia eu tento trazer eles para esse caminho que eu estou agora, para essa referência que eu estou agora. Porque a referência do pai velho já está morto, né? Viveu no passado. Agora é algo novo. E me diz uma coisa, Moisés. Tu tem uma história que possa, tipo, algo que aconteceu na tua vida, assim, que tu não tem outra explicação, a não dizer assim, cara, foi livramento, foi Jesus, cara, não tem outra explicação. Tem duas situações. Um acidente de carro, eu vindo numa festa, eu tinha brigado com... não era com a minha esposa na época, né? Era com outra menina, eu namorava. Eu tinha brigado com ela e acabei brigando no final de uma festa lá em Dayal. E eu vindo pela estrada velha, não pela 470, pela estrada velha ali. Eu sofri um acidente ali. O carro deu PT, era um Corsa, deu PT total. Meu, assim, não tinha mais o que salvar do carro. E eu não tive um arranhão. Uau. O carro, a curva era para a direita e eu fiz a curva para a esquerda, dormi no volante. Eu bati num mourão, né, naqueles mourão de cerca. Sei. E quase entrei dentro da casa da mulher. E era um tanto assim do asfalto para casa, sabe? Era baixado. E eu só acordei na pancada e quando eu acordei ainda tentei tirar o carro. Tentava ligar o carro para ver se... Pra poder sair. Tava meio... tinha dormido no volante. Mas assim, ali foi... Eu tenho certeza que... Tava sozinho no carro? Tava sozinho no carro. Se tivesse alguém comigo, acho que tinha dado algo grave. Mas não... Tipo assim, nenhum arranhão, pastor. Nenhum arranhão. Tipo assim, claro, um escoriaçãozinho no braço, bem pouca coisa, mas não quebrei nada, saí andando. Então, assim, foi... Só Jesus. Foi livramento. E outra situação foi uma situação que eu tinha uma guerra com o pessoal lá em Blumenau. Eu acabei... Foi um rolo de um carro, né? E daí acabou esse cara, né? Como eu falei, eu era 7-1, né? E acabei dando 7-1 na pessoa errada. E essa pessoa me levou ali na 470, pro meio do mato ali, puxou uma pistola e falou que ia me matar. E daí ele deu 3 tiros aqui perto aqui, ele falou, né, perto da minha cabeça assim, né? E falou, cara, eu não vou tirar a tua vida, eu não sei porquê, mas algo tá me tocando pra não tirar a tua vida. Eu vou te deixar viver hoje. Meu Deus. E sobrevivi. O cara foi embora. Foi embora. Coisa de louco, pastor. Coisa de louco. E mesmo assim, ali nesse momento, mano, tu não deu pra cair a ficha ainda que Deus tinha algo, queria algo contigo? É que nessas horas a gente sempre lembra, né? Oh, Deus, me ajuda, por favor, me livra disso, né? Mas quando Deus ele te dá o livramento, a gente acaba esquecendo dele. Isso, que nem eu falei, pastor, foi várias vezes que aconteceu isso comigo. Deus me deu vários livramentos de morte. Deus me guardou muito tempo. Mas toda a vida que Deus me dava, passava um tempo, eu já me esquecia. Né? Incrível, né? E por isso que eu falo que naquele último momento, lá dentro da viatura, foi onde que eu tomei uma posição e falei, chega, não quero mais essa vida para mim. Eu quero ser um novo homem, eu quero viver, eu quero ser uma referência para os meus filhos, porque onde que vai parar tudo isso, entendeu? E foi ali que eu tomei a decisão e, graças a Deus... Onde é que foi esse pacto? Foi lá dentro do presídio. Dentro da cadeia? Foi dentro da cadeia. Que Deus tirou mesmo essa vontade. Assim, pastor, até antes da gente começar aqui, eu li uma palavra, né? Paulo, ele fala que aquilo que é bom, eu não consigo fazer. Eu não faço. Mas aquilo que é ruim, isso eu faço. Todo dia eu tenho que lutar contra a minha própria carne. Todo dia eu tenho os desejos. Sim. Sabe? Às vezes quando vem a dificuldade, quando não tem trabalho, sempre vem aquela voz, vai lá e faz, vamos lá fazer vamos fazer uma fitinha, vamos fazer algo novo, entendeu? E eu falo, não é isso que eu quero, porque a decisão é minha. Deus ele já me deu o livramento, Deus já me deu a porta aberta, mas cabe a mim tomar a decisão todo dia de não querer voltar para aquela vida. Então todo dia eu tenho que lutar contra mim mesmo, que o meu maior inimigo é eu mesmo. E não é fácil. Não é fácil. Exatamente. Lá tem 2 caminhos. Ou você para de vez, né, e vai para um caminho do Senhor, ou tu sai de lá pior do que entrou. Né? 2 escolhas. Então, assim, qual é o objetivo do diabo? É fazer com que as pessoas saiam de lá pior, mas não para voltar, para matar de uma vez mesmo. Porque esse objetivo. Tem um conhecido meu
que ele se livrou de uma prisão, de um tráfico que ele ia cair, e, né, ele, na verdade, ele foi vender droga e vendeu por um polícia. um polícia disfarçado, E daí ele foi... P2, isso. Aí ele foi preso, né? Ele e um outro conhecido, só que o outro conhecido não tinha nunca puxado a cadeia, sumiu tudo e ele foi embora. Só que como ele foi embora, ele falou, eles se acertaram que ele ia pagar a dívida, né? Por ter perdido a droga. Aí ele vendeu a moto e foi fazer um assalto lá em Navegantes. E nesse assalto a polícia matou ele. Foi tirar a troca com a polícia e foi morto pela polícia. Caramba. Então, assim, a vida do crime é essa, pastor. Ou é cadeia. Na cadeia ainda, dentro do presídio, dentro da penitenciária, você tem a possibilidade, você tá lá guardado, né? Mas depois que morreu, já era. Não tem mais chance, não tem mais volta. É muito triste, né? Assim como ele fez na minha vida, assim pode fazer na vida de qualquer um. De qualquer um. Porque não há impossíveis para Deus. E Paulo, ele escreve acho que em 1 Coríntios, capítulo 1, se eu não me engano, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são nada para confundir as que são. As pessoas olham para lá para dentro, a maioria, né, com olhos de julgamento. Não, aquilo ali não vai dar nada, aquilo ali tem que ser o CPF cancelado mesmo, Mas, cara, lá dentro tem muitas histórias lá. Tem. Lá dentro tem muitos lá que sofreram, mas assim, não que eles não tenham que pagar os seus erros, assim como eu paguei os erros. Cada um tem a palavra, né? Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai ter que colher. Então, se a gente semeou as coisas ruins, a gente vai colher aquilo, né? Vamos pagar por aquilo que a gente semeou de coisa ruim. Então, assim, mas tem muitos lá que sofreram na sua infância. Tem muitos lá que não tiveram pais para dizerem não, assim como eu tive, que eu não tive. Então, assim, eu creio que Deus pode fazer na vida de cada um lá dentro, sim, com certeza. Então, assim, que nem eu tive um dia naquela sala e não prestei atenção direito no pastor que estava trazendo a palavra aquele dia, um tempo atrás, agora eu estava lá levando a palavra, entendeu? Então, assim, tudo um dia vai... É um negócio louco, né? É um negócio louco, verdade. Hoje, né, eu e a minha esposa, a gente está como líder de casais, né, de GPS. E assim, Deus tem feito grandes coisas nos casais. E engraçado que cada casal, a maioria dos casais que vem, eles sempre tem algo ligado à nossa história. É um imã, porque eu e minha esposa, a gente passou por bocados. Eu fiz a minha esposa, né, só trazendo um pouquinho disso, eu fiz a minha esposa sofrer muito já. Imagina. Né, teve situações de eu ser preso, teve situações de ela descobrir traição. E eu, na verdade, assim, vou falar, né, eu era um narcisista com a minha mulher. Imagina. Tipo, eu dominava toda a situação, eu manipulava ela, entendeu? Ela sofreu muito na minha mão. Mas eu tenho certeza que hoje ela tem outro homem dentro de casa, sabe? É um sacerdote de verdade. Amém. E graças a Deus, Deus restaurou o nosso casamento, né? Uniu mais ainda nós, né? Tipo, eu sou apaixonado por ela, ela é apaixonada por mim, tenho certeza disso. E então, daí hoje a gente tá como líder de GPS de casais. E daí tem o Ministério de Louvor, né? Que eu estou participando, ela também está no check-in. E os projetos agora, final do ano, a gente está pensando ali na rua, ali no bairro, né? Ali onde o pastor foi da última vez, no Santa Regina 7 ali. A gente está pensando em fazer um Natal para as crianças ali. Top, mano. Sabe? Top. Junto com o pastor José. Como eu falei, eu tenho certeza, assim, que Deus, ele pode fazer infinitamente daquilo que a gente pode pensar e imaginar. Sim. Quando... eu fui para a igreja, voltei para a igreja agora, né? Convertido, né? Não convencido, mas convertido, né? E eu pedi para Deus, eu não quero prosperidade material. Não quero isso. Eu quero estar bem contigo, porque eu tenho certeza, estando bem contigo, vou estar bem com todas as coisas. Tudo ao redor vai se encaixar, tudo ao redor vai ficar bem. Então, assim, eu preciso estar alinhado contigo, eu preciso estar na tua vontade. Eu tenho os meus erros, todo dia eu luto contra mim mesmo, né? Como eu falei antes ali, todo dia eu tento ser alguém melhor, né? Mas não para mim mesmo, mas pela minha família, para Deus, entendeu, pastor? E eu tenho certeza que assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida de muitas pessoas. Amém.